Salve, salve galera, torcedores do Cabula, sejam todos bem-vindos à Arquibancada Celeste para a gente fazer mais um pós-jogo de Cruzeiro 1, Corinthians 1. Mais um jogo ruim de um Cruzeiro que preocupa para a temporada. Menor público no Mineirão, um pouco mais de 20 mil. O Cruzeiro que começou a temporada pensando que disputaria todos os títulos, vê o brasileiro escapar de pelo menos brigar. Ano passado o Cruzeiro, por priorizar algumas competições, a Copa do Brasil, o mata-mata, deixou o brasileiro, e esse ano o Cruzeiro deixa o brasileiro por desempenho. Palmeiras chega a 10 pontos, o Cruzeiro tem 2, um dos piores, Cruzeiro na zona de rebaixamento, de um campeonato complicado, de um remédio que o Cruzeiro deveria ter tomado, que foi assim em 2019, e um Cruzeiro que tem 2 pontos em 4 jogos. Uma campanha pior do que foi o ano que o Cruzeiro caiu. De um mesmo cenário, de um time que lá em 19 foi montado para brigar para a Libertadores, o Cruzeiro que em 2026 é montado para brigar para a Libertadores, para brigar pelos outros títulos, e um Cruzeiro que tem 2 pontos. Um Cruzeiro que não conseguiu ganhar de um Corinthians reserva. O Corinthians sem suas principais estrelas. Memphis Depay no banco, sabe? Então, sim, um Cruzeiro que, mais uma vez, faz um primeiro tempo bom, um primeiro tempo que controla a partida, um primeiro tempo que cria oportunidades, que faz 1-0 com o Matheus Pereira, que fez um bom jogo, que chega ao segundo gol no impedimento de um Caio Jorge, que teve chance de ampliar o marcador no primeiro tempo, e um Cruzeiro de um segundo tempo que, mais uma vez, deixa cair o desempenho. Mais uma vez tomou um empate. É um jogo que o Cruzeiro chega a 9 gols, tomado em 4 jogos. Mais um jogo que o Cruzeiro, no segundo tempo, é inferior ao adversário. O Corinthians poderia ter chegado ao seu segundo gol. Então, assim, preocupa. Porque, para mim, o erro maior é planejamento. Eu vou falar que, para mim, não vou culpar, nós vamos falar ali, foi um Cruzeiro de Cássio no gol, William na direita, que mais uma vez, para mim, cara, não vou ficar batendo aqui na mesma tecla que o problema é o William. Eu acho que em jogos decisivos o William deixa a desejar, defensivamente deixa a desejar. É um cara que não é aquele jogador de todo ruim, mas é um jogador que defensivamente comprometeu mais um jogo, errou no gol, no lance anterior ao gol. É uma bola que estava em posse dele, dominada, ele poderia ter voltado no Cássio, tentou o passe, errou o passe. O adversário recuperou, fez a falta, segundo amarelo, vermelho. Cruzeiro com 1 a menos, próxima jogada, escanteio, gol dos caras. E um gol que a defesa, com o Fabrício Bruno e Lucas Vidalba e Kaique Bruno, mais um gol que a linha defensiva toma. Então, sim, tem que ser cobrado esses caras. Um gol de bola parada, algo que se treina muito, né? Ah, mas o Gerson não subiu, tudo bem, mas ali é posicionamento, meu amigo. Você tem que saber orientar seu jogador. Olha, passou, sabe, um pouquinho para trás. O Cruzeiro treina linha, é posicionamento. Cada um tá um atrás do outro posicionado, não é individual. Ou seja, não dá para tomar gol de bola parada de um cara que fez gol, fazia 1 ano que não fazia gol. É um cara que, há 10 dias atrás estava saindo do Corinthians, aí volta, porque o Corinthians está com um time mesclado e faz o gol no Cruzeiro, né? Então, mais um jogo ruim da linha defensiva, porque toma um gol de empate. Um gol que traz para o Cruzeiro um ponto dentro de casa, né? Lucas Silva e Lucas Romero fizeram o que faziam ano passado, né? Fizeram um bom primeiro tempo. Segundo tempo, o Lucas Silva cansou. Segundo tempo que o Romero saiu, né? Mas eu acho que passa pouco por esses caras, porque assim, o Cruzeiro criou. O Cruzeiro no segundo tempo, o Cruzeiro criou chances com o Kaique, com o Matheus Pereira, sabe, com Arroio, mas não conseguiu traduzir em gol, né? Então, assim, eu acho que foi uma boa partida de Lucas Romero e Lucas Silva. Não tenho que falar deles. Eles participaram do jogo, no primeiro tempo muito bem, no segundo tempo caíram de rendimento, mas ainda assim fizeram um jogo ok, né? Na linha da frente, com o Matheus Pereira, que para mim disparado o melhor jogador do Cruzeiro, o jogador que fez o gol, numa jogada individual, uma batida de fora da área no primeiro tempo. No segundo tempo foi o cara que sofreu falta. No primeiro tempo também, o gol do Caio Jorge estava impedido, ele que dá aquela arrastada na bola, que
que pife Caio Jorge para o Caio Jorge fazer a finalização e impedido o gol não vale, mas é o jogador que tentou, é o jogador que sofreu faltas, é o jogador que se movimentou, é o jogador que ajudou na marcação, e para mim o jogador que, isolado ofensivamente do Cruzeiro, foi o único jogador criativo que tentou alguma coisa, né? Ao lado de Matheus Pereira nas extremidades, Gerson de um lado e Christian do outro. Pouco contribuíram, cara. Eu volto a dizer, eu tenho muita resistência de ter dois jogadores volantes abertos. Eu acho que o Christian é um puta jogador, fisicamente ajuda muito, acompanha o lateral, mas como criatividade, se ele não for esse cara que acompanha a jogada e entra na área para finalizar, muito raro você vai ver o Christian dando um drible, invadindo a área, sabe, no mano a mano, que é justamente o que o Arroio fez e que ajudou a melhorar o Cruzeiro no segundo tempo. O que o Bruno Rodrigues, quando entrou no segundo tempo, o Cruzeiro com a menos pelo lado esquerdo, conseguiu escapar. Sabe? Volto a dizer, é um Cruzeiro previsível, é um Cruzeiro que devagar nos contra-ataques, porque você tem Christian e Gerson, né? Na manutenção da bola, um Cruzeiro ok, né? Gerson consegue enxergar, achar os passes, Christian também é um cara de bom passe, mas na transição, na velocidade, cara, é um Cruzeiro que ainda deixa a desejar. Conta um Corinthians, gente, que veio mesclado. Nós não estamos falando do prime do Corinthians. É um Corinthians que preservou os jogadores. O Cruzeiro não conseguiu ganhar de um Corinthians mesclado. E é isso que me preocupa. Né? E Caio Jorge lá na frente, completando a linha ofensiva. Que, para mim, muito ruim. Ofensivamente, o Cruzeiro teve Matheus Pereira, que foi o jogador que tentou, que foi o jogador que chamou o jogo, né? Fez o seu gol, mas longe de ser um time coletivamente interessante. Né? De um primeiro tempo que jogou alguma coisa, de um Corinthians muito desorganizado, que volta para o segundo tempo um Corinthians mais organizado, onde o Dorival conversou, acertou seu time, encarou o Cruzeiro melhor no segundo tempo. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo do Corinthians foram melhores que o do Cruzeiro, e aí o Tite viu isso. O Tite começou a fazer suas trocas, começou a trazer o Arroio no lugar do Christian, né? Mas mesmo assim, um Cruzeiro preocupante. Preocupante porque não consegue vencer um adversário que está com o time mesclado. Precisando da vitória, que o Cruzeiro tem 2 pontos no campeonato, chegou ao seu segundo ponto, né? Então, muito preocupante, de um Cruzeiro que parece muito limitado, de um Cruzeiro que não se acertou, de um Cruzeiro que consegue, mais uma vez, ter um primeiro tempo melhor e sucumbe no segundo tempo. Então, difícil, cara. Eu acho que não é o jogo para criticar o Tite, não, sabe por quê? Claramente tem uma melhora no Cruzeiro. O torcedor vai o Tite no segundo tempo, mas claramente tem uma melhora. O Cruzeiro, hoje, consegue se organizar para sair. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bom e o segundo tempo ruim. Ruim pela expulsão do William, ruim por o Cruzeiro não conseguir finalizar melhor suas jogadas. O Cruzeiro poderia ter feito 2-3-0. E você não mata o jogo. O Matheus Pereira falou isso na Globo, na coletiva. É um jogo que você não mata e o adversário tem uma chance. Falha a zaga, falha na bola parada, falha o William ao ser expulso e o Cruzeiro mais uma vez prejudicado. Não acho que dessa vez tem que vaiar o Tite, não. Acho que a cobrança tem que ser individual, dentro do campo, dentro dos jogadores. E, para mim, a maior cobrança, que aí acredito a diretoria. Péssimo planejamento. A diretoria fez um planejamento péssimo para um Cruzeiro, que ao virar o ano, antes de virar o ano, nós torcedores falavam, pô, nós temos 3 competições, 4 competições de um Cruzeiro que vai vir forte. O Cruzeiro hoje já não briga pelo brasileiro. Palmeiras é um time mais estruturado, Palmeiras é um time com um trabalho mais longevo, Palmeiras tem um treinador que conhece melhor e tem o seu esquema de jogo mais mecanizado que o Cruzeiro, e Palmeiras tem 10 pontos, onde o Cruzeiro tem 2. Dificilmente o Cruzeiro vai conseguir aproximar do Palmeiras. Dá-se por aí um título que o Cruzeiro já deixa de concorrer, de disputar no segundo mês do ano. O Cruzeiro já não disputa mais o brasileiro. 10 pontos atrás do Palmeiras, meu amigo, infelizmente, se você for fazer o retrospecto desses últimos anos, não tira, porque, volto a dizer, o Palmeiras é um time mais organizado, o Palmeiras é um time melhor, o Palmeiras tem melhores jogadores. Então, assim, o Cruzeiro já não disputa mais o Campeonato Brasileiro. E aí a minha preocupação, porque 19 foi isso daí.
O Cruzeiro na quarta rodada em 2019 tinha 4 pontos. O Cruzeiro na quarta rodada em 2026, o Cruzeiro tem 2. De um mesmo projeto, daquela coisa de vamos fortalecer o time que tinha Fred, Thiago Neves, Edilson, Dedé, Fábio, e o Cruzeiro que caiu em 2019. Vai ficar empurrando esse trabalho até onde? Volto a dizer, não vou queimar o Tite, cara, sabe por quê? Para mim não deveria ter vindo. Tá acreditando no trabalho. Acho que o Tite está até mais participativo. O Tite está parecido do que era antes. Sabe? Tá gritando mais, conseguiu organizar melhor um time. Volto a dizer, para mim não deveria ter vindo. Técnico estrangeiro, acho que eles são muito melhores que os técnicos brasileiros. Agora, para mim não é o jogo para você acreditar nas costas do Tite, não. Individualmente, mais um jogo que o Willian erra. E aí, meus amigos, é aquele negócio. O Willian, a gente sabe que o Willian erra. Sabe, eu não sei, eu vejo o pessoal da imprensa falar assim, dos 3 laterais direito, o Willian é melhor. Aonde que a carreira do Willian, o Willian foi melhor que o Fagner? Gente, o Fagner pode ter uma idade avançada? Sim. Agora, o Fagner com o Léo Jardim, ele tomou a posição do Willian. O Fagner, sem estar machucado com o ritmo de jogo, o Fagner é melhor jogador que o Willian. Eu não sei aonde vocês colocaram que o Willian é melhor jogador que o Fagner. Não sei aonde. O Fagner deve ter pelo menos 10, 12 brasileiros na frente do Willian. Disputando o título num time grande, dono da posição, jogador de Copa do Mundo. Eu não sei aonde que vocês tiraram que o Willian é melhor que o Fagner. Não é, nunca foi e não será. O Willian defensivamente é terrível. Tem seus lapsos ofensivos, fez uma boa partida, mas mesmo assim é um jogador nota 6, que para um Cruzeiro que quer disputar título é pouco. Né? Então assim, é hora de cobrar os jogadores, hora de cobrar a diretoria, porque o planejamento foi péssimo. Eu sou o cara que sempre cobrei. Falei, eu não acho que tem que abandonar Mineiro, não. Mineiro é legal pra caramba, sabe? Você presenteia o torcedor do interior, que o Cruzeiro tem muita torcida. É o título que o Cruzeiro não ganha há muito tempo. É o título mais fácil do ano, é o Mineiro. Agora, um planejamento terrível. O Cruzeiro teve que botar seus titulares para classificar no Mineiro. Estava correndo risco de não classificar. O Cruzeiro está chegando antes do mês 3. Hoje é dia 25. Sem chance de título no Brasileiro. O Cruzeiro não vai dar essa remontada, ganhar de todo mundo com esse time, com esse padrão aí. E o Palmeiras não vai dar mole. O Palmeiras vai continuar galopando. A chance de o Flamengo dar uma revirada pelo elenco, pelo trabalho, pelos jogadores, é muito maior que a do Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro hoje já não briga mais pelo brasileiro. E isso é deplorável. Um planejamento muito ruim. E aí vai ao senhor Pedro Júnior, a todos da comissão, porque vocês tiraram o Cruzeiro de um Campeonato Brasileiro de uma briga no mês 2, de um planejamento muito ruim, de um Cruzeiro ainda muito ruim, que consegue ter um meio tempo organizado e um segundo tempo péssimo. Mais um jogo péssimo do Cruzeiro. Não sei até onde a diretoria vai aguentar segurar o Tite, fala assim Léo Jardim, mas não se sabe, tudo muito vago, né? E o Cruzeiro deixando os pontos escaparem. Volto a dizer, gente, o Cruzeiro de 2019 foi assim. Foi um Cruzeiro montado para disputar Libertadores e um Cruzeiro que caiu. Nós estamos repetindo o mesmo erro. Aí daqui a pouco troca o Tite, vem mais um treinador, aí na 12ª rodada troca o treinador de novo, e vai trocando, e vai ficando na zona, cai, igual caiu em 2019. Espero que a diretoria esteja atenta para não repetir o mesmo erro. Porque o torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais um 2019. Beleza, galera? Mais um jogo muito ruim, mais um jogo decepcionante, e o público do Mineirão acho que fala por si só. O torcedor não está feliz com o time vem jogando mal, o time vem entregando pontos, e vamos ver até onde esse Cruzeiro vai estar desse jeito. Vamos ver até onde o Tite vai aguentar empurrar com a barriga esse Cruzeiro. Né? Atenção, diretoria, não vamos repetir o erro de 2019. Tá bom? Se inscreve aí, deixa o like, mais um pós-jogo feito.